Nós vamos falar de técnicos do Flamengo. O motivo é óbvio, né? Nessa segunda-feira pela manhã, o Flamengo demitiu mais um técnico. E não era um técnico qualquer, não. Tite, que foi técnico, treinador da seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo. O Tite está fora, Fábio Sormani e Felipe Facincani. E o Flamengo não se acerta com técnico nenhum, Sormani. Que história que é essa? É uma máquina de triturar. Moedor de treinadores. De treinadores, né? Impressionante. O Flamengo não consegue ter um treinador por 2 temporadas. O último treinador por uma que ficou uma temporada inteira. Isso hoje no Opinião Placar foi o Vanderlei Luxemburgo. Em 2011. Você imagina, em 2011. 13 anos. 13 anos. É coisa demais. E isso com elenco, ganhando, os dirigentes conseguem mesmo assim fazer essas coisas. Né? Pois é. Anteriormente não tinha nada. Anteriormente tava no desespero, ia cair e tal. Chegou isso em 2014, lembra? A gente tava no Rio na época da Copa do Mundo. Quase cai. O Eduardo Bandeira de Mello foi lá na Fox, lembra? Ele foi lá dar uma entrevista, ele tava chegou numa lá. situação financeira muito ruim e tal. Eu lembro que ele chegou na Fox, tava todo mundo... Eu perguntei lá não lembro pra quem que eu perguntei. Eu falei, quem que é? Falou, Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo. Eu nem sabia quem era. Aí ele começou a recuperar o Flamengo. Exato, aí se tornou uma figura importante. É bom lembrar que em 2013, portanto 10 anos atrás, 11 anos atrás, o Flamengo só não caiu para a segunda divisão porque a Portuguesa perdeu pontos no tribunal e foi rebaixada. Porque poderia ter caído o Flamengo ou o Fluminense, um dos dois. Exato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, há 10 anos atrás o Flamengo fazia campanha para cair, né? E aí fazia sentido essas trocas de técnico. Não agora, né? Os trabalhos eram ruins. O seu Valdemar, lembra do seu Valdemar? O Valdemar, não sei se tem aí. Não, amigo do Miquelete. Não, tem aí, Miquelete. Põe aí. O famoso seu Valdemar. Aquilo lá provocou. Não vai dar pra colocar porque a gente não tem como editar isso agora. Mas depois a gente mostra no Opinião Placar. O Flamengo teve momentos de time pequeno mesmo, de time falido, né? Caraca. Mas já tem alguns anos, depois que o presidente Bandeira de Mello saneou as finanças do Flamengo, o Flamengo deu um salto de qualidade, um salto de receitas e tudo mais, passou a ganhar campeonatos importantes, mas mesmo assim continua sendo um moedor de treinadores. Então o que a gente fez? A gente pegou os 8, são 8, né, Miquelete? 8 treinadores pós Jorge Jesus. Jorge Jesus foi técnico do Flamengo em 2019 e um pedaço de 2020, quando ele decide deixar o clube e voltar para Portugal. De lá para cá, então, em 4 anos, coisa de 4 anos, o Flamengo teve 8 treinadores. E nós vamos ranquear esses treinadores, do melhor pro pior, tá bom? Porque a gente acha pior e, é claro, você pode dar o seu palpite também, faz o seu comentário, escreve aí nos comentários o que você acha dessa lista e quem estaria no topo dessa lista e no fundão também. Vamos começar? Cadê os caras? Vamos. Cadê os caras? Bote os caras aí. Os 8 técnicos do Flamengo pós Jorge Jesus. Esse, sem dúvida, para muita gente, o melhor técnico da história do Flamengo. Sormani, você tá vendo aí os 8? Não, porque para mim tá muito pequenininho. Rogério Ceni, Paulo Souza, Renato Gaúcho, Dorival, o Vitor Pereira, Sampaoli e o Tite. Então são os 8 pela ordem em que passaram pelo Flamengo, né, Vamos tá bom? Sim. Pela ordem. Vamos pela ordem depois. Então nós temos que escolher o melhor e o oitavo. Do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. O primeiro pós Jorge Jesus foi o técnico Domenech do que mesmo que chamava o cara? Torran. Domenech Torran. Chegou com a fama, Facincani, de ter sido New Guardiola. Um auxiliar do Guardiola e tudo mais, uma aposta do Flamengo que durou poucos meses. Sim. Você coloca ele onde? Sétimo. Em sétimo. Ele foi ruim assim, seu mano? Eu acho. O Flamengo jogou o Corinthians aqui em Itaquera e enfiou 5-1, ele era o técnico. Perdeu alguns jogos também, sendo goleado, etc e tal. Eu me lembro que quando ele foi demitido, eu fui muito contra essa demissão. Eu me lembro disso. Aquele jogo do Corinthians, Flamengo 5, Corinthians 1 em Itaquera, foi uma aula de futebol. Foi uma aula. Ele não era um mau treinador. Ele oscilou em alguns jogos. Só que todo mundo queria que o Flamengo tivesse aquele mesmo padrão Jorge Jesus, entendeu? Ganhando o tempo inteiro. Tá? É que eu acho que ele chegou para implementar uma filosofia que o próprio elenco do Flamengo não tinha nem a característica de fazer, né? Jogo posicional, etc, aquela coisa lá mas toda. É culpa dele?
É. O Flamengo contratou o cara sabendo, Claro, né? sim. Que o cara era Mas ele também tem que analisar o elenco. De todos esses, o Facicani foi o que teve menos tempo pra trabalhar. Exatamente. Eu colocaria ele aí seguramente num quarto lugar. Mas ele tomou uma cacetada, pensar. tomou de 5 lá do Barcelona de Guayaquil. Eu lembro. Na Libertadores. Tomou de 5 do Barcelona de Guayaquil. Na Libertadores. Na Libertadores, Vamos botar em quinto? Vamos botar em Sétimo eu acho muita coisa. Muito embaixo. Depois a gente pode... Depois a gente pode rearranjar esses caras. Eu colocaria num quinto lugar ali. Porque eu acho que teve menos tempo, Facicani. A torcida do Flamengo e a diretoria teve menos, foi com ele que teve menos paciência. E depois ele teve... A diretoria do Flamengo é assim. Ele teve um dificultador que nenhum outro teve. Ele veio logo na sequência. Ele é o sucessor do Jorge Jesus. É que nem eu pegar outro cara pra apresentar esse programa aqui. Coitado. O que vai ser feito desse coitado? Vamos lá, botar em quinto. O Facicani queria colocar em sétimo. Temos aí, o Michelete já tá anotando ali essas possibilidades todas. Aí pulamos para Rogério Ceni, campeão brasileiro, Felipe Facicani de 2020, o ano da pandemia. Foi o segundo. De todos esses aí, eu acho que é o que conquistou o título mais importante, né, Silvio? Não, o Dorival ganhou uma... Não, é o segundo que conquistou o título mais importante. O Dorival ganhou mais, né? Não, o Dorival ganhou uma Libertadores. Sim, e um brasileiro. E uma Copa do Brasil. Eu acho que o Rogério Ceni seria o meu segundo de qualquer maneira. Não colocaria. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro com as calças na mão, o jogo terminou, tava os jogadores do Flamengo, tudo com o celular na mão, assim, ó. Tá vendo se o Internacional não fazia um gol no Corinthians, assim, ó. Porque se o Internacional fizesse o gol, o campeão seria o Internacional. Eu não acho que ele fez um trabalho bom. Mas você não acha que ele é o segundo? Não. Mas teve resultado, né? Eu colocaria em quarto lugar. Quarto lugar eu colocaria em segundo, junto com o Facicani. Eu colocaria em segundo, porque teve resultado. O Flamengo é um clube resultadista. Desses caras todos aí, quem ganhou o campeonato foi o Rogério Ceni e o Dorival, velho.